ferroviário desde 2013 e desde bem antes disso eu já era um colecionador de antiguidades, de curiosidades, principalmente de moedas e cédulas que eu também coleciono. E sempre que aparece alguma coisa histórica a respeito do metrô, eu encontro, eu consigo, meus amigos conseguem para mim. E tem alguns destaques que a gente pode fazer, como esse bilhete convite para os primeiros dias de operação do metrô em 1974, que tinha também o endereço das estações e era um convite para o programa de treinamento. Esse especificamente aqui é para um dia de domingo. Também tem alguns outros que eram com hora marcada, como esses aqui vocês veem, junho, abril, maio de 1974, poucos meses antes do início da operação comercial, e eram feitos com cores diferentes, inclusive bastante relacionados com a estética da época, de cores vibrantes, cores que até apareciam nos trens, até recentemente, nas paredes do Frota A. Essa medalha aqui, uma medalha que comemora o início das obras do metrô, em dezembro de 1968, e faz menção ao prefeito Faria Lima. O metrô era uma empresa municipal, depois passou a ter participação maior do Estado, mas faz referência ao início das obras. Essa aqui é uma das peças, tem outra peça dessas no acervo que está exposto na Estação Memória. E ao longo do tempo muitas outras coisas foram feitas, como selos do Correio. Esse aqui desenhado pela Casa da Moeda, feito na Casa da Moeda. Joana Belchkovski, deixa eu ver aqui. Isso mesmo, Joana Belchkovski fez esse desenho. Olha só, esse laranja, o marrom, bem a estética dos anos 70 mesmo. É bem parecido, a gente consegue perceber isso. E a gente consegue fazer até uma relação com os selos que foram feitos por ocasião dos 50 anos do metrô. E a coleção de bilhetes, aqui tem alguns itens também, que mostram, por exemplo, os bilhetes que eram múltiplos, os bilhetes de vale transporte, que eram de 10, de 20, os bilhetes de integração com a ferrovia, com os ônibus, bilhetes mais recentes, como o bilhete específico para a linha Lilás, integração com a MTU, bilhetes de outros modos de transporte que também fazem parte da coleção, até chegar nos bilhetes atuais. Esse aqui que é vendido nas bilheterias e os bilhetes que são vendidos nos novos equipamentos, os EVBAs, equipamento de venda de bilhetes em autoatendimento, que estão em processo de implantação. Na minha coleção tem itens a respeito de outros metrôs também, como cartões postais. Esse aqui é um cartão postal do trem do Corcovado, que sobe a montanha lá em direção ao Cristo Redentor, é um passeio muito bonito. Falando em cartão postal, envelope, esse aqui é um envelope com carimbo também do metrô, trazendo aqui os valores, né? Segurança e rapidez. Esse dos anos 80, 1984. Sobre outros metrôs, aqui uma aquisição que eu consegui recentemente, é um distintivo, um escudo da segurança do metrô do Rio. Esse aqui é o símbolo antigo do metrô do Rio. Sobre metrôs de fora também, aqui são duas moedas lançadas em 2013 que comemoram 150 anos do metrô de Londres. Uma delas com o túnel e outra com o símbolo, o logo chamado de Roundel,
que é o famoso símbolo do underground que a gente encontra na entrada das estações. E aqui do outro lado o retrato da Rainha Elizabeth, né, que está nas moedas. Então esses aqui são alguns itens da coleção, e agora a gente chega no projeto dos bilhetes novos, porque além de fazer a coleção, eu sou designer, também faço o desenho de diversas peças. Eu trabalho com projetos de sinalização, de comunicação visual, mapas, suporte a campanhas. Todo dia de trabalho é um dia diferente. E um projeto muito bacana foi o dos novos bilhetes que são vendidos nos equipamentos automáticos. O usuário coloca o dinheiro e compra esses bilhetes que saem com desenhos que celebram os pontos culturais, 7 pontos culturais da cidade de São Paulo, que ficam no máximo a 1.200 metros das estações. São 7 pontos culturais que foram homenageados. E aqui tem alguns desenhos iniciais, esse caderninho que mostra, a gente mostra aqui um esboço, as primeiras ideias, separando o local para o código, alguma referência ao tema. Essas aqui não foram utilizadas porque, como o bilhete é muito pequeno, ficaria poluído o projeto. Uma outra ideia era colocar os textos em português e inglês, mas eu abandonei essa ideia porque eles, como é uma peça para ser lida rapidamente, eu substituí tudo por símbolos. Então ele tem somente uma viagem de metrô e as instruções embaixo, para não molhar, não aproximar de ímãs e não amassar o bilhete, só que sem usar nenhuma palavra. E do outro lado, homenagem aos pontos da cidade, como aqui nesse exemplo, o mercado municipal. Esses foram desenhos feitos a partir de uma pesquisa. Aqui são os desenhos originais, desenhos feitos à mão, a caneta, usando caneta, baseado em diversas fotos. Aqui, por exemplo, do Memorial da América Latina, a escultura à mão, do Oscar Niemeyer, atrás essa trave, no espelho d'água, e o salão de atos. Eles não ficam tão perto um do outro, mas eu os aproximei na perspectiva, de forma a ficar sintetizado e compreensível na composição do bilhete. Então eles não são exatamente como a gente vê, eles compõem uma imagem para o usuário. Esse outro aqui, por exemplo, que aparece também no cartaz, eu desenvolvi os slogans relacionando os pontos culturais e os pontos, a forma como o usuário do metrô vai chegar lá. Esse aqui, por exemplo, é o MASP, numa perspectiva diferente, não aquela batida, né, que a gente costuma ver da avenida, mas de cima, e um corte onde aparece o túnel do metrô com o trem da linha 2 verde passando embaixo. Não é exatamente o trem por um motivo de simplificação, é uma representação do trem como é mesmo no leito da via sob o leito da avenida. O trem aparece somente no recurso de ultravioleta, porque ele tem uma tinta ultravioleta que quando a gente expõe uma luz negra, ele brilha. Um outro ponto que foi homenageado por exemplo, é o Pacaembu, o estádio municipal. E quando a gente coloca sob a luz negra, ultravioleta, acendem os holofotes do estádio. Tem alguma curiosidade aqui, por exemplo, que tem um relógio, e esse relógio aqui, marcando acho que 9h30 da noite, era a hora que eu estava desenhando. Eu olhei pro relógio e falei, vou fazer com a hora que está agora, né? Os desenhos têm essas coisas, vários níveis de informação. E um deles é esse prédio aqui, o Centro de Controle Operacional, o CCO do metrô. O CCO do metrô, que também é um ponto cultural e tecnológico de importância muito grande para a cidade. Como também tem, e tecnicamente foi um desafio muito interessante para realizar. Essas aqui são chapas do processo de flexografia. Cada chapa dessas é uma cor, aqui por exemplo magenta, e ele é feito uma impressão rotativa, 1 metro por segundo, cada chapa dessas uma cor. São 3 cores, magenta,
o ciano e o ultravioleta, que é uma tinta especial também. Esse aqui, por exemplo, é uma chapa, um polímero com a gravação a laser do desenho dos pontos, que eu faço à mão, depois escaneio, e é possível fazer a gravação a laser depois para imprimir as cópias. Esse faz parte de um projeto integrado, né, que é o projeto das máquinas, que compõe não só os bilhetes, mas as telas do equipamento, a sinalização, os adesivos, as peças de campanha, que são as máquinas que os usuários podem usar gradativamente como mais uma opção para a aquisição dos bilhetes. Então essa aqui é uma parte da minha coleção, terminando aqui mostrando um item que é uma fatia de trilho que foi cromada, né? Eu acho bacana pensar a esse respeito, porque quantas pessoas também não passaram aqui por cima, quantas histórias, quantas alegrias, tristezas. E aqui a parte de cima é uma fatia do trilho, essa parte se chama boleto, aqui é a alma do trilho, e essa base é o patim, aqui que ficam presos no leito da via, o trilho. Na exposição é possível ver vários itens, como medalhas, mapas. O primeiro mapa de bolso do metrô de 1968 também está lá na exposição. Mapas antigos, convites, envelopes e a coleção de bilhetes explicados por fase, desde os iniciais, os convites, até os mais recentes, vendidos nas máquinas. E ao final da exposição, o usuário pode entrar na reprodução de uma cabine do Frota A, que foi o primeiro trem do metrô, aqui exposto num calendário, né, um calendário de bolso de 1987, ou seja, o metrô de São Paulo é atração turística mesmo, para quem nunca veio, não conheceu a metrópole, é bacana conhecer, e o metrô faz parte disso. O meu objetivo é mostrar essa relação afetiva do usuário com o metrô, com a cidade, uma relação indissociável, especialmente agora quando a companhia fez 50 anos.